Eu quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Rapidamente, eu queria meditar com os irmãos no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 13, versículo 24, uma parábola bem conhecida. Ela começa assim: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos junto até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Amém? É uma palavra bem conhecida dos irmãos, e eu estava meditando hoje à tarde. Na verdade, faz muito tempo que eu não medito sobre essa parábola, e eu estava meditando em que os discípulos, após Jesus falar essa parábola, eles foram pedir explicação para o mestre. E Jesus ele diz que o Filho do Homem é aquele que semeia a boa semente, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos de Deus, o joio é o filho do maligno, quem semeou o joio foi o diabo, a ceifa o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. O próprio Jesus ele deu a explicação dessa parábola, e eu estava meditando. A semente que foi lançada em terra pelo dono da fazenda me traz algumas lições aqui nessa noite. Primeiro, a semente ela tem um tegumento, que é o envoltório, a casca protetora, que vai proteger aquilo que está dentro da semente, que é conhecido como amêndoa, que tem duas partes. A primeira é chamada embrião, a segunda é o albume. O embrião, por sua vez, ele tem três partes também: a radícula, que é responsável pela raiz, o calículo, que é responsável pelo caule, e a gêmula, que é responsável pelo crescimento das folhas. E por fim, a segunda parte da semente interna é o albume, que é o reservatório alimentar da semente. Pois bem, vemos aqui, meus irmãos, não tem só um semeador, mas tem dois. Um semeador que lança a semente para colher, boa semente, e um inimigo que lança a semente para confundir. Observe que naquele tempo, os agricultores, quando tinham uma rincha ou algum problema, eles não vinham com um facão, eles não vinham com uma arma, mas eles achavam um jeito de interferir na semeadura e na colheita do agricultor. É por isso que ele foi, aleluia, à noite e lançou o joio no meio do trigo. Não existe somente um semeador aqui, existe dois. Um que semeia nas escondidas e o outro que semeia para colher. Observe, meus irmãos, que o joio, também conhecido como cisânia, ele espalha facilmente. E não é só isso que me chama a atenção, é que o joio, quando está crescendo junto com o trigo, é idêntico o seu crescimento. É capaz de olhar para o trigo e eu achar que é joio, olhar para o joio e achar que é trigo, porque quando estão crescendo, são idênticos, porém não são iguais. E embaixo da terra as suas raízes estão entrelaçadas. É por isso que tem que esperar
esperar o tempo da colheita para identificar quem é quem. Agora observe que interessante, é que enquanto o joio tem aparência, o trigo ele tem essência. Glória a Deus. Porque o joio ele tem aparência somente. Alguém vai olhar para o joio e vai dizer, parece que é trigo. Mas só quem, aleluia, é aquele que semeou, que sabe, aleluia, aquilo que ele plantou. Porque diferente da parábola da terra, aleluia, aqui, aleluia, a parábola, a ênfase está no fruto, que pode definir a qualidade da planta, da colheita e até do semeador. Então, enquanto o joio tem aparência, o trigo ele tem essência. O joio ele adora com aparência, o joio ele prega com aparência, o joio ele anda somente com aparência, mas quem é trigo ele louva na essência. Quem é trigo ele prega na essência. Quem é trigo, aleluia, ele recebe, aleluia, algo do céu. Tem trigo aqui nessa noite ou não? Aleluia. É por isso, meus irmãos, que eu não julgo quem é joio e quem não é, porque naquele grande dia, e uma frase que eu aprendi é que a verdade ela mostra quem é quem. A verdade vai mostrar, o tempo vai mostrar quem é quem. O tempo traz verdades. E quando o tempo vier, aleluia, o trigo ele vai mostrar que é trigo e o joio ele vai mostrar que é joio, porque o tempo revela o fruto, aleluia, e quem é trigo ele dá frutos ao Senhor, mas quem é joio dá também. Então o trigo, aleluia, o tempo ele vai revelar quem é quem. Será que tem trigo aqui nessa noite? Aleluia, então acredita que quem te plantou aqui foi Deus, aleluia, porque o joio ele foi plantado para retardar o crescimento do trigo, mas eu quero ver quem para o crescimento daquele que Deus plantou. Há uma verdade que eu quero profetizar: há pessoas que foram plantadas por Deus aqui nessa noite, e ninguém vai retardar o crescimento daquele que Deus plantou, porque a Bíblia diz, aleluia, que um planta, o outro rega, mas o crescimento quem dá é o Senhor, e aquele que o Senhor plantou está crescendo, está dando fruto para a glória do Senhor. Quem acredita nessa palavra, fique com essa palavra em nome de Deus.